pese a sua cruz. Ela tem sua medida, Deus um dia calculou. Salve, salve, galerinha da verdade conhecida. Bem, como prometido, trouxe aqui um novo vídeo, discernindo o espírito de Jezabel. Pesquisei, estudei e trouxe aqui para vocês 14 características de uma pessoa não possessa, mas influenciada por este espírito imundo, por este espírito maléfico que estava atuando na igreja de Tiátira, em Apocalipse capítulo 2, e que infelizmente hoje em dia também atua em nossas igrejas, destruindo relacionamentos, amizades, destruindo, antes de tudo, acima de tudo, os profetas do Senhor. O espírito que é voltado à enganação, voltado à dominação. E eu trouxe aqui 14 características. Lembrando que 14 características eu trouxe, mas nem todas poderão ser visíveis em pessoas influenciadas por este espírito. Algumas serão visíveis, outras não, mas com atençãozinha um pouco mais a fundo, você poderá discernir este espírito que muitas das vezes atua até nos altares das igrejas por aí afora. Então a primeira característica é: embora a princípio seja difícil perceber, o indivíduo sente-se profundamente ameaçado pelos profetas. Escuta isso. Os quais são seu principal alvo. Embora ele pareça ter o dom de profecia, seu alvo na verdade é controlar aqueles que se movem na esfera profética. Então a pessoa influenciada por esse espírito, ele procura dominar, influenciar e controlar aquelas pessoas cujos Deus tem uma intimidade na profecia, e o objetivo dele é destruir o ministério das pessoas que estão mais próximas de Deus. 2. Para aumentar seu favor, o indivíduo muitas vezes se aproxima até do pastor e dos líderes locais e depois busca encontrar o elo, a aliança do mais fraco, para que a fim disso o domine. Entendeu? Seu objetivo final é governar até toda a igreja, se possível. Em busca do reconhecimento do pastor e dos membros, o indivíduo forma associações estratégicas com pessoas que são reconhecidas como espirituais e têm influência na igreja. Então a pessoa influenciada por este espírito, ele procura amizade, ele procura se comunicar, se ligar com pessoas espirituais da igreja, a fim de destruir o ministério dessa pessoa. Para parecer espiritual, número 4, para parecer espiritual, o indivíduo busca reconhecimento, manipulando as coisas e buscando até tirar vantagem. Muitas vezes compartilha sonhos e visões provenientes de sua própria imaginação ou que viu de outros. Então ele se levanta, ele sobe nas costas de outra pessoa. 5. Quando o indivíduo recebe o reconhecimento inicial, geralmente responde com falsa humildade. No entanto, tal atitude não dura muito, logo a máscara cai. 6. Quando é confrontado, o indivíduo se coloca na defensiva. Ele justifica suas ações com frases do tipo: eu estou obedecendo a Deus, ou Deus me disse para fazer isso. Então pessoas influenciadas por este espírito, quando se sente confrontada, quando sente que a máscara caiu, ele se coloca na defensiva, se faz de vítima e diz: eu sou importante, eu sou isso, eu sou aquilo. Você não pode dizer isso comigo porque eu estou fazendo a vontade de Deus. Número 7. Muitas vezes o indivíduo alega ter grandes revelações espirituais sobre o governo da igreja, mas não busca autoridades legítimas, não busca a direção de Deus. Em geral, primeiro compartilha suas opiniões com outras pessoas. Sua opinião pessoal muitas vezes se torna até a última palavra sobre várias questões, fazendo com que se sinta superior até o pastor. No entanto, mesmo que suas revelações sejam até provenientes de Deus, ele prefere sair falando em vez de orar. 8. Com motivos impuros, o indivíduo influenciado por este espírito busca se aproximar de outros, parece desejar fazer discípulos e precisa de constante afirmação de seus seguidores. Ou seja, essa pessoa não faz nada sem que os seus discípulos não ajudem, sendo que os discípulos são dominados por ele, entendeu? É assim que o espírito de Jezabel atua
dentro das igrejas, fazendo discípulos, pessoas que cegam para a verdade, mas só não têm ouvidos e olhos para o que essas pessoas dizem. 9. Esse indivíduo prefere orar pelas pessoas em particular, em outra sala ou num canto isolado, para não ter de prestar contas a ninguém. Assim, suas revelações e falsas profecias não podem ser questionadas. Número 10. Ansioso para conseguir o controle, ele reúne as pessoas para procurar ensiná-la. Embora a princípio o ensino possa ser correto, ele apresenta doutrina, ou seja, ensinamentos que não possuem fundamentos na Bíblia, na palavra de Deus. 11. Enganando os outros com profecias carnais e falando aquilo que as pessoas gostam de ouvir, ele busca, acima de tudo, conseguir credibilidade, ou seja, a confiança das pessoas. Profetiza meias verdades ou fatos pouco conhecidos, como se fossem revelações divinas, torcendo seus pronunciamentos anteriores e fazendo parecer que se cumpram na íntegra, ou seja, a falsidade reina. 12. Embora a imposição de mãos seja um princípio bíblico, esse indivíduo gosta de compartilhar um nível mais elevado no espírito e derrubar as paredes que prendem as pessoas por meio de imposição de mãos. No entanto, seu toque transmite maldição em vez de uma bênção santa. O que ele transmite mediante seu toque é um espírito maligno, ou seja, transformar as pessoas, deixar as pessoas iguais a ele. 13. Mascarando uma autoestima deficiente com orgulho espiritual, ele deseja ser visto como a pessoa mais espiritual da igreja. Pode ser o primeiro a chorar, clamar e etc., afirmando estar recebendo uma carga de Deus. No entanto, não é diferente dos fariseus, que queriam que suas boas ações fossem vistas e suas virtudes reconhecidas pelos homens. Ou seja, pessoas influenciadas por este espírito oram na igreja de uma forma exagerada. Como exagerada? Alto, para que todos vejam que ele está orando e achem que realmente ele está falando com Deus. Entendeu? Então, pessoas influenciadas por este espírito são as primeiras que choram, as primeiras que clamam, elas sempre querem aparecer. 14 e último. Lamentavelmente, a vida familiar desse indivíduo é turbulenta, é atribulada. Ele pode ser solteiro ou casado. Quem é casado, seu cônjuge geralmente é espiritualmente fraco, morto, não convertido ou até miserável. Esse indivíduo tem tendência de dominar todos os membros da sua casa. Como eu falei, pessoas influenciadas por este espírito, se ela não mandar no seu discípulo, aquele discípulo não presta, não é de Deus. Então, pessoas influenciadas por este espírito têm tendência a querer dominar até a igreja, hein? Então, quem gostou, deixa o seu like, curte lá, se inscreva no canal para receber as novidades.